Você sabia que os fluidos da terra, da água, dos vegetais, dos animais, do sol, da lua e das estrelas é que são a causa e a origem do corpo humano? Salve! Eu sou o Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente entra num capítulo que eu gosto muito, os fluidos. Um capítulo que eu acho muito importante, porque ele começa a explicar a base invisível do mundo e do próprio vivente. Se no capítulo De Onde Viemos e Para Onde Vamos, a obra deu um grande mapa da origem, da queda, da formação e do retorno, aqui ela vai começar a detalhar um ponto decisivo dessa formação. A noção de que por trás da vida visível existem os fluidos, que são a base da ligação, da influência, da animação da própria vida. Na minha visão, esse é um daqueles capítulos em que o livro ajuda a gente a transcender a superfície do mundo material. O ser humano está acostumado a olhar para o corpo, para a terra, para a água, para os animais, para os vegetais, para o calor, para o vento, enfim, para o pensamento, mas sem se perguntar de verdade o que sustenta tudo isso por dentro. Ou melhor, de fora para dentro, correto? Porque o capítulo começa justamente com uma afirmação que considero muito forte. Os fluidos dessas 7 partes, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, são a causa e a origem do corpo humano. O fluido, diz o livro, o que ele é? E ele responde de uma maneira muito direta. Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Essa definição é muito importante, porque desloca a vida do plano puramente material. O que ele diz? A matéria não é um começo último, a matéria é efeito. Por trás do efeito existe uma causa fluídica, invisível, viva, atuante e organizadora. O texto ainda reforça isso ao dizer que o fluido é um ser animador, um ser animado constituído pela ação que dá origem às coisas. Ou seja, ele não está falando de mera abstração, ele está falando de um princípio ativo, de algo que anima, move, produz e sustenta. Para tornar isso ainda mais compreensível, o primeiro capítulo usa comparações simples: o vento, a eletricidade, o calor, o frio, o perfume. Você não vê isso, mas sente os efeitos. Você não vê a eletricidade como vê um objeto material, mas percebe a sua força. Você não vê o calor em si, mas sente a sua ação. Você não vê o cheiro, mas percebe a sua presença. Então, essa é a lógica do capítulo. Porque o fato de algo ser invisível não significa que ele não seja real. Pelo contrário, muitas vezes o invisível é justamente aquilo que está produzindo o visível. E é por isso que o texto insiste que o vento é um fluido, que a eletricidade é um fluido, que o calor e o frio entram nessa ordem de forças invisíveis, percebidas pelos seus efeitos. E do mesmo modo, os fluidos das 7 partes são a causa da vida humana. Depois o capítulo dá outro passo muito importante. Ele liga os fluidos aos micróbios. Diz que todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. Que o micróbio é da origem do fluido e que o fluido é o ser animador do micróbio. Para mim isso é decisivo, porque aqui a matéria orgânica deixa de aparecer como fundamento último. Ela aparece como consequência. Primeiro o fluido, depois a ação fluídica, depois a composição microbiana e mais adiante o corpo humano. Na minha leitura, essa é uma das revelações centrais que o capítulo faz. O ser humano, que costuma se imaginar como centro e ponto final da criação, aparece aqui como uma composição derivada, microbiana, animada por causas invisíveis que ele desconhece.
E o texto ainda tira uma consequência disso. Por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluidos, é que não tem estabilidade. Isso conversa com toda a visão geral da obra. Tudo que pertence aqui à deformação é instável, aparente, transformável, passageiro, submetido ao aparecimento e ao desaparecimento. Mas o capítulo não para na ideia da origem. Ele avança para a ideia de influência. E esse é outro eixo muito importante. Ele diz que existe o fluido bom e o fluido mau, que há pessoas que irradiam fluidos de simpatia e outras de antipatia, que o fluido atua, constrói e destrói. Na minha visão, aqui, o capítulo toca uma experiência muito concreta da vida. Porque todo mundo, de alguma maneira, já sentiu isso sem saber nomear. Certos ambientes pesam, certos encontros aliviam, certas presenças tranquilizam, outras perturbam. O capítulo lê isso em linguagem fluídica. E ele vai além. Ele fala também da força magnética, como um fluido que hipnotiza, magnetiza, influencia. Ou seja, o fluido não é apenas uma causa remota da formação da vida. Ele é também uma atuação contínua sobre os seres. É nesse ponto que o capítulo amplia o quadro para além do corpo humano visível. E aqui entra um trecho que eu acho importante nunca deixar de fora. Quando o texto pergunta o que é um habitante do mundo invisível, ele responde que é um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para nós, mas é visível para eles, da base racional. E a comparação usada é muito significativa. Assim como vocês sentem o vento e a eletricidade, mas não os veem, assim seriam os corpos dos habitantes do mundo invisível em relação ao ser humano material. Na minha visão, esse ponto é importante porque amplia muito o sentido do capítulo. O fluido não está sendo apresentado apenas como base da vida biológica. Ele aparece também como base de uma ordem invisível de seres e de corpos que escapam à percepção do vivente no universo material. E o texto explica isso com uma ideia muito simples, mas coerente dentro da lógica da obra. O ser humano, por ser uma composição microbiana, material, orgânica, não tem força para enxergar os corpos dos habitantes do mundo invisível, que são superiores aos seus. Ou seja, o problema não seria a inexistência do invisível, mas a limitação do aparelho humano que é deformado. Então, o capítulo vai formando uma escada, muito clara. Os fluidos causam, animam, organizam, deles vêm os micróbios, dos micróbios vem o corpo humano, e esse corpo, por ser derivado e inferior, não esgota o real e nem consegue perceber tudo o que existe. Depois disso, o texto começa a trazer essa estrutura toda para dentro da própria experiência interior da pessoa. E aí entra um dos trechos mais ricos do capítulo, a explicação do eu e do tu. E é o seguinte, o texto diz que a pessoa é dois em um só. O tu é o todo que se vê da pessoa. E o eu é a personalidade interior, é a casa do fluido. É aquilo que a pessoa pensa, idealiza, resolve, conversa dentro do eu. Essa parte é muito importante, porque também desloca o pensamento daquele lugar automático, onde a gente costuma colocá-lo. O capítulo diz claramente, o pensamento é um fluido. O pensamento bom vem da influência elétrica. O pensamento mau, da parte magnética. Simples assim. A pessoa aqui não é vista como um centro soberano que produz os seus próprios pensamentos. Isso não é isolado. Ela é vista como um aparelho elétrico e magnético, ligado a correntes, recebendo irradiações, intuições,
captando influências, vivendo sobre a ação fluídica. Na minha visão, esse é um dos pontos mais fortes do capítulo inteiro, porque ele mexe diretamente com a ideia de autonomia do vivente. O ser humano costuma dizer, eu penso, como se esse pensamento brotasse dele no sentido absoluto, veja. Mas o capítulo vem dizer, existe uma base fluídica anterior. Existem correntes, influências, existe recepção. É por isso que o texto chega a dizer que a cabeça humana funciona como um relógio que recebe os fluidos elétricos e magnéticos, que são os pensamentos, e que o eu é a casa do fluido. Então, quando a pessoa pensa, planeja, hesita, sente intuições, sofre perturbações, se inclina para isso ou aquilo, o capítulo lê tudo isso como ação fluídica no interior do vivente. E é justamente nesse ponto que entra a imunização racional como solução de origem superior, vinda da base racional. Assim como entram no aparelho humano, que somos nós, os fluidos elétricos e magnéticos, também entra a imunização racional, mas com superioridade, como um fluido diferente desse, porque é da nossa própria natureza. Veja, esse é o ponto de virada do capítulo, porque o capítulo não fica apenas descrevendo a submissão do vivente a todas essas influências fluídicas aqui da deformação. Ele apresenta a possibilidade de uma influência superior, vinda da origem racional, capaz de nos equilibrar. E uma vez a pessoa em contato diário com a leitura, com o conhecimento da imunização racional, esse fluido racional vai entrando dentro do eu da pessoa. E aí nasce o equilíbrio, o bem-estar, a orientação certa. Mais do que isso, o fluido racional elimina o efeito do fluido magnético e elétrico, porque é de origem superior. E aqui na linguagem do livro, ao descrever o magnético como fonte de tristeza, desânimo, pensamentos, perturbações, desconfiança e agonia, imagine a imunização racional, o que nos ajudará. O fluido racional aparece como algo que reorienta a pessoa, equilibra o interior, elimina a influência deformada e conduz o vivente de bem para melhor sempre. Dessa forma, se eu tivesse que resumir o espírito desse capítulo, eu diria o seguinte: os fluidos apresentam a base invisível da vida do mundo. Mostra que a matéria tem efeitos e causas fluídicas, que o corpo humano é uma composição microbiana animada pelos fluidos e tem uma influência contínua sobre os seres. O que acontece é que os olhos humanos podem perceber. O pensamento é um fluido. Ok, é a casa onde essas forças atuam, mas não percebe a causa. E por fim o capítulo revela que existe um fluido superior, o fluido racional, o fluido da verdadeira origem do ser humano que é capaz de nos equilibrar e eliminar essa influência perturbadora dos fluidos elétricos e magnéticos. Na minha visão, esse é um capítulo decisivo, porque ele introduz termos fundamentais para muita coisa que ainda virá. Influência, ligação, pensamento, interioridade, invisível, enfim. Quando eu me refiro nesses corpos invisíveis, fluidicamente, elétricos e magnéticos, eu estou falando que o livro abre uma porta que já aponta para um próximo passo da grande obra que estamos vendo. No próximo vídeo, a gente segue para o capítulo A Origem dos Viventes do Vácuo, onde esse quadro do invisível e da formação dos seres visíveis e invisíveis vai se ampliar ainda muito mais. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!